começando a nossa conversa sobre alimentação. Gostamos muito de trabalhar a alimentação, de estar junto em vários eventos, então sempre que podemos estamos em diferentes eventos, agora com essa parte mais online, mas queremos muito estar com vocês, conversar com vocês. A gente sempre fala que que conversa sobre alimentação é uma conversa muito gostosa. Então, viemos conversar com vocês sobre a importância da alimentação para a saúde do cérebro, tá? E vamos trabalhar então... Vamos então trabalhar então com vocês um pouquinho. E a gente está vendo aqui para passar o próximo. Espera aí, pessoal. Então, que era? Não sei. Não passa. Remote control. Espera, tiraram nós do ar? Tiraram nós do ar. Passou. Passou. Certo. E então, nos apresentando um pouquinho, voltando, né? Meu nome é Jennifer Ferreira e esta é a doutora Camila Braga. Nós estamos juntas aqui na Bem-Nutrir há 3 anos e meio. A Bem-Nutrir, vocês estão com a gente um pouquinho aqui no nosso espaço. É o nosso consultório, onde nós trabalhamos desde crianças até idosos, falando sobre saúde, sobre como a alimentação ela pode estar na nossa rotina de forma leve, de forma equilibrada, sem ser aquela alimentação que a gente precisa, né, encaixar na nossa rotina. Pelo contrário, né, a gente trabalha uma alimentação que seja tranquila, que seja gostosa, tá? Então, a minha especialização é em nutrição feminina, toda a parte de ciclo menstrual, tá? A parte de performance também, de performance atlética, e a Camila, ela tem a especialização na parte de fitoterapia, que são as plantas medicinais e a suplementação. Então, hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do que temos trabalhado. O nosso grande lema aqui do consultório é por uma vida mais saudável, tá? Então, tudo que nós fazemos é por mais saúde. Sempre chega pacientes aqui, às vezes com o objetivo de resultado estético, né? Emagrecer, ficar mais forte, fazer a hipertrofia, mas nós sempre focamos em primeiro lugar na saúde. Então, sempre a saúde e o nosso resultado estético vai ser uma consequência dos nossos hábitos saudáveis, tá? E para começar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre rotina. Porque todos nós temos uma vida muito acelerada, né, gente? Então, nós temos muitas tarefas, uma vida bastante agitada e, como tá mostrando na imagem aí, multitarefas, muita coisa para fazer, né? E, às vezes, a gente acaba esquecendo de incluir a alimentação saudável nessa parte tão importante da nossa vida, né? Então, eu foco no meu trabalho, eu foco no meu estudo, eu foco também, então, nas coisas do meu dia a dia, na minha casa, na minha família, né? No meu relacionamento, às vezes. E cadê a alimentação saudável aí? Parece que não cabe, parece que não tem espaço para ela, né? Mas viemos aqui começar a falar da importância da gente parar e da gente se observar, da gente se cuidar. A alimentação saudável é um ato de cuidado, tá? É um autocuidado que vocês vão ter, tá? Então, vocês pensarem na alimentação de vocês é um autocuidado e a gente tem que incluir isso na nossa rotina, tá? Às vezes parece que tá tão longe, tá tão distante, mas o que a gente quer falar para vocês é que uma alimentação que a gente planeje antes e a gente mude algumas atitudes simples, a gente já vai conseguir ter essa alimentação mais saudável, tá? Eu sempre falo aqui no consultório que alimentos saudáveis a gente já sabe quais são, né? Então, você fala assim, o que é um alimento saudável?
Você já tá pensando aí, é uma fruta, é um vegetal. Com certeza, isso é saudável. Então, a gente já sabe. O que nós fazemos aqui no consultório é ajudar os pacientes a planejar a alimentação saudável na rotina deles, tá? Então, se você antes, né, você pensar qual a próxima refeição que você vai fazer, se você pensar em qual alimento você comer naquele dia, né, isso já vai te levar a uma vida saudável. Esse é o grande segredo, tá? Você pensar antes na sua alimentação. E é ter equilíbrio, tá? Então, não pense que na nossa conversa de hoje, aqui no consultório, a gente elimina os alimentos que a gente gosta, né? Que todo mundo gosta. A coxinha, o pastel, o hambúrguer, batata frita. Isso não precisa ser excluído da nossa alimentação. O segredo, gente, é o equilíbrio, tá? Então, são os alimentos que são bons, que têm nutrientes bons. A gente vai conversar sobre eles hoje, tá? Mas também os alimentos saudáveis, os alimentos que a gente gosta, os dois juntos, tá? Então, alimentos saudáveis e alimentos que fazem bem para mim, que me dão prazer, tá? Então, realmente é comer de tudo, tá? E interessante falar que por que então preciso ter esse foco, esse olhar para alimentação saudável? Porque os hábitos saudáveis vão prevenir carências nutricionais, tá? Então, diabetes, obesidade, anemia, tá? Essas doenças. Interessante também que é bom destacar que estar em obesidade, estar com excesso de peso, né? Não quer dizer que você está saudável. Você pode pensar isso, então eu tô saudável, né? Não quer dizer isso. Estar em excesso de peso só tem uma ligação com um consumo elevado de calorias, tá? Então, se eu como muito carboidrato, muita gordura, vou ter esse consumo elevado aí de calorias, então vou fazer um aumento de peso. Mas não quer dizer que você vai estar com uma massa magra, né, a quantidade muscular ideal, que você vai estar com os níveis de vitaminas e minerais ideais. Então, pode ser sim, uma pessoa que está acima do peso e está com uma desnutrição, está com uma carência, uma deficiência de ferro, de vitamina D. A gente vai conversar um pouquinho também sobre isso hoje, tá? Então, ser saudável é ter qualidade de vida, tá? Ser saudável é ter disposição para fazer todas as atividades do seu dia, é ter uma rotina que te traga prazer, que te traga alegria, tá? O equilíbrio, então. E legal dizer que, então, estamos aqui para conversar sobre mais saúde, inclusive a saúde do cérebro, tá? Todos os nutrientes que a gente vai falar aqui hoje, a nossa conversa que vamos ter hoje, são uma conversa que vai trazer, então, mais saúde e, como uma consequência, uma ótima função cognitiva, que a gente vai começar a falar agora, tá? Então, para começar a gente entender, né, o que seria a função cognitiva? É um conjunto de habilidades, tá? A gente colocou aí para vocês. Então, memória, raciocínio, atenção, a coordenação psicomotora, tá? Tudo isso vai contribuir para a nossa excelente capacidade mental. E a gente traz aí a nutrição, que é ingerir os nutrientes que o nosso corpo precisa para desenvolver, então, o máximo esse potencial físico e intelectual, tá? Então, o máximo de potencial intelectual que você pode ter, você só vai alcançar se você tiver uma boa nutrição, se você estiver nutrindo o seu corpo, tá? Então, um ponto excelente. E interessante falar que tem como só colocar gasolina no carro, não colocar óleo e colocar o carro aí para rodar? Não tem como, né? Então, não tem como eu só focar na parte de estudo, né, na parte de adquirir conhecimento e não nutrir o meu corpo, não capacitar o meu corpo para utilizar e para processar essas informações, tá? Então, eu preciso, sim, de uma boa nutrição para o bom processamento de informações, tá? E vamos, então, começar a conversar de quais são os nutrientes, né,
benéficos para o nosso cérebro. Quais são os nutrientes que fazem bem para a nossa função cognitiva aí, tá? E destacamos 8 nutrientes e vamos explicar para vocês, conversar para vocês sobre cada um deles, tá? Destacamos o que nós acreditamos aí que são os principais, tá bom? Vamos começar a falar sobre fornecimento de energia, tá? O nosso corpo, ele utiliza então os alimentos como fonte de energia para as atividades dele, e a atividade cerebral usa como fonte de energia a glicose, tá? Então, a glicose é a única fonte de energia cerebral. Aí você pode pensar assim, e se eu fizer uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, onde eu não vou consumir carboidrato, só vou consumir proteína e gordura, o corpo ele vai pegar aquele substrato, né? Vai pegar a proteína, vai pegar a gordura e vai transformar em glicose, tá? Então ele vai passar por um processo ali que ele vai transformar esse nutriente em glicose, porque o nosso cérebro ele só capta glicose como fonte de energia. Entendendo esse primeiro ponto, o que nós queremos falar com vocês? Que vários estudos, a literatura tem mostrado que o aumento, né, do consumo, então, de carboidrato, de glicose, né, durante, então, tarefas complexas, né, vai ajudar no resultado final. Então, esse primeiro estudo que a gente colocou aí, ele avaliou o uso, né, de uma bebida com glicose, tá? E quando ele colocou essa bebida com glicose, ele mensurou, ele fez a avaliação da glicose sanguínea antes e depois do consumo, tá? E ele viu que aquelas pessoas que consumiram ali no estudo a bebida com glicose, dentro ali do teste que foi colocado, melhorou o tempo de decisão, o tempo de reação, a velocidade que processou as informações e a capacidade de recordar palavras e resolver conflitos, tá? E não foi apenas em hipoglicemia, tá? Não foram só as pessoas que estavam já com a glicose baixa que melhoraram. Todas as pessoas que receberam nesse estudo a bebida com glicose melhorou aí a capacidade mental, tá? Legal falar que esses testes foram feitos com indivíduos saudáveis, não com indivíduos que possuem diabetes, mas aqueles que possuem diabetes e têm a tendência de ter mais situações de hipoglicemia, sempre que estiverem com a glicemia controlada e fizerem o aporte necessário de glicose, também vão ser beneficiados, tá? Esse segundo estudo aí mostrou que em tarefas mais complexas, tá? Essas tarefas mais complexas, a gente assemelha a provas, tá? Então, testes de longa duração, o Enem, por exemplo, tá? As pessoas que, antes de receberem, de fazerem o teste, durante o teste, né? Ingeriram glicose, né? Ingeriram carboidrato, eles tiveram uma melhora no último estágio ali do teste, mais do que as outras pessoas, tá? Que não tiveram. Então, para que a gente faça um teste, então, de longa duração, a gente vai passar por um exercício maior gasto mental. Se eu for suplementando, né? Se eu for utilizando carboidrato durante o teste, a prova que eu estou fazendo, a minha capacidade ali no último estágio, no finalzinho da prova, vai estar tão bom como no começo, tá? Então, o fornecimento de energia é o principal ponto que a gente tem que fazer. Não tem como a gente querer ir para uma prova, querer fazer um teste, ou então participar de uma reunião que eu preciso de uma tomada de decisão e não estar alimentado ou não me alimentar durante, tá? Então, e carboidrato então, vai ser a base, né? A gente colocou para vocês estarem entendendo aí quais são esses alimentos que temos falado, né? Se a gente está falando de carboidratos, estamos falando principalmente dos carboidratos complexos, tá? Que já tem fibra junto. Então, carboidrato das frutas,
os carboidratos integrais, como a gente vê aí na nossa imagem, o pão integral, macarrão, batata, tá? Aveia, são esses alimentos aí que a gente está falando aí que são positivos para a função cerebral. Vamos passar para o próximo. Vamos falar um pouquinho agora de proteínas e de aminoácidos, tá? Interessante dizer que alguns aminoácidos, então, eles que são partes de proteínas, tá? Então, a gente tem a proteína, cada partinha da proteína vai ser chamada de aminoácidos, e tem vários que são precursores na síntese, né, na produção de neurotransmissores, né? Neurotransmissores, como já está falando aí o nome, vão fazer toda a parte de transmissão de uma mensagem cerebral, né? Um neurônio vai estar comunicando com o outro. Então, a proteína e os aminoácidos vão fazer parte aí da síntese dessas mensagens, tá? E a gente trouxe um exemplo para vocês estarem vendo, que é o triptofano, tá? O triptofano é um aminoácido essencial. Tem 2 tipos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais, tá? Os essenciais, a gente precisa ingerir na alimentação, o nosso corpo não produz, tá? Então, eu preciso ingerir. O triptofano, então, a gente precisa ingerir ele, e ele é o precursor da serotonina, tá? A serotonina é um neurotransmissor muito importante. A Camila vai até falar dele mais para frente com vocês também em outro momento, mas ele vai fazer a regulamentação, então, do humor, da depressão, do estado de alerta. Geralmente, quando estamos numa depressão, a nossa serotonina, ela tá baixa, tá? Então, um dos testes que a gente faz para diagnosticar a depressão é dosar a serotonina, tá? Então, estar também com o consumo de proteínas e aminoácidos de maneira ideal, eu vou estar também, então, fazendo uma manutenção aí do meu estado de como está o meu humor, né? E diminuindo também os estados de depressão. Então, como a gente colocou aí na imagem, uma imagem que a gente tirou desse estudo, essa parte aí da síntese, né? Da serotonina vai ser feito nessa parte mais hipotalâmica, tá? Perto do talo aí, na nossa função cerebral. E aonde nós temos, então, essas proteínas benéficas, né? Temos as de origem vegetal e as de origem animal, né? As de origem animal são as mais conhecidas, peixes, carnes e ovos, mas não vamos deixar, né, os vegetarianos de fora. Uma alimentação vegetariana a gente também consegue o aporte de nutrientes. Então, vai ser pelo grupo dos feijões, que é o das leguminosas, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. A gente vai conseguir também, principalmente por esses alimentos, o aporte ideal de proteínas e aminoácidos. O outro nutriente que nós vamos falar, agora a gente vai falar de uma vitamina, tá? Mas interessante vocês perceberem que os alimentos que a gente mostra para a gente estar consumindo são alimentos do nosso dia a dia, tá? No decorrer da nossa conversa, vocês vão perceber que o nosso prato base, arroz, feijão, carne, salada, fruta de sobremesa, o segredo, viu, pessoal? Para a nossa alimentação saudável. E a vitamina K é uma vitamina muito importante quando a gente fala de coagulação, tá? Então, a gente sempre usa a vitamina K para a parte de coagulação, porém, também temos visto a ação dela nas funções cognitivas, tá? A vitamina K, ela previne Parkinson e a doença do Alzheimer, tá? Então, a gente conseguiu ver vários estudos que mostrou que quanto mais baixa, menor a concentração de vitamina K no sangue, maior o nível, né, a gravidade do Alzheimer nos pacientes estudados, tá? Da mesma maneira, quanto mais vitamina K é observada, menor a gravidade da doença de Alzheimer, tá? Também vimos aí associação, melhora da memória em pacientes, então, idosos, tá? Quando também usada a vitamina K.
Então, sim, podemos usar a vitamina K já nesses casos de Parkinson, Alzheimer e no caso do envelhecimento, porém também já podemos usar na prevenção, tá? Então, uma alimentação rica em alimentos da cor verde, tá? A gente sempre fala de uma alimentação colorida, não é pela beleza, não é só para ficar aquele prato todo colorido, é que o pigmento dos alimentos, eles trazem o benefício, tá? Então, todos os alimentos verde para verde escuro, abacate, tá? Pepino, uva, maçã verde, tá? Todos os folhosos, couve, vai ter uma concentração legal de vitamina K. E aí é interessante, então, a gente fazer o consumo dela e manter, então, essa vitamina numa dose mais alta no nosso sangue. E mais um nutriente muito importante, a gente pode destacar esse nutriente aí como um dos mais importantes para a função cerebral, que é a colina, tá? A gente vai ver nessa imagem aí embaixo, né? Tá mais pequenininho, mas quando a colina no nosso organismo, ela se une ao acetato, ela vai formar a acetilcolina, tá? Que é uma substância que vai agir diretamente na transmissão de impulsos nervosos, tá? Então, nessa imagem maior, a gente está vendo um exemplo de uma transmissão de impulso nervoso, tá? Então, ela vai acelerar aí a produção e liberação de neurotransmissores. Toda a mensagem cerebral, a colina está envolvida, tá? Então, ela vai melhorar a memória, capacidade de aprendizado, tá? A rápida decisão aí. Então, muito importante utilizar a colina. A colina, ela tá em vários alimentos também. O ovo, um alimento que possui bastante colina, viu, pessoal? Um dos alimentos que mais possuem colina. Também estão nas carnes, nas aves, nos queijos, mas a gente também encontra nos grãos, no feijão, na aveia, a gente encontra também no leite, tá? É interessante também os alimentos que são as oleaginosas, como as nozes, as castanhas, também são alimentos que a gente encontra colina aí, tá bom? Agora eu vou continuar falando sobre alguns nutrientes e vou começar já com o ômega 3, que todo mundo já ouviu falar. Ele é um excelente antioxidante, então para quem pratica atividade física, para quem tem alguma doença autoimune que causa inflamação no corpo, a gente tem aqui um exemplo que nós usamos. Verdade. Já tá até no finalzinho, bem no final, nossa, não dá nem pra ver. Mas geralmente são 2 a 3 cápsulas, porque a quantidade necessária de ômega 3 é bem alta. E por isso que geralmente a gente suplementa. Então aqui que a gente colocou até uma consideração importante, é que 60% do peso do nosso cérebro é de lipídios, né, como o ômega 3. Então, por isso que ele é tão importante. Deficiência desse nutriente pode estar muito relacionada com problemas de atenção e aprendizagem. E ele também pode ser usado como prevenção para doenças de Alzheimer. Quanto mais certinho tiver na sua necessidade de ômega 3, melhor vai estar a sua função cerebral, sua função cognitiva. E nós encontramos esses alimentos em alimentos que geralmente não consumimos em muita quantidade e também não está presente na dieta da maioria das pessoas aqui no Brasil. Azeite, a gente geralmente não coloca muito azeite nos alimentos, nozes, castanhas, no abacate, em peixes. E aí nessa imagem a gente deixou até os suplementos, porque geralmente a gente suplementa sim. E temos muitos benefícios com essa suplementação de ômega, gostamos muito, por isso que usamos também. O ácido fólico, que está presente na nossa vida inteira, desde antes do nosso nascimento. Quando chega uma mulher aqui falando que ela está pensando em engravidar, a gente já começa a suplementar o ácido fólico. Ele é muito importante desde a formação do embrião, porque ele fecha o tubo neural. Então, se a mamãe, né, a gestante, não suplementou, não teve uma alimentação rica em ácido fólico, o tubo neural do bebê pode não fechar. Então, aí na imagem a gente consegue ver, tem a coluna do bebê fechadinho,
mas pode também não estar fechado e fica realmente aberto esse tubo, dá pra gente ver. E não só em bebê, tá? A gente também se beneficia do ácido fólico no desempenho cerebral dos adultos. E ele está presente quando a gente fala da alimentação brasileira normal, porque ó, arroz, feijão, carne e a frutinha ali de sobremesa tá perfeito. Então ele está presente em muitos vegetais, no pão integral, fígado, abacate. Vocês podem reparar que o abacate está presente em muitos desses que a gente está falando. E no final vocês vão ver por quê. O ferro também é muito suplementado. A gente vê bastante deficiência nutricional de ferro, principalmente em mulheres. E além de causar anemia, né, ele está associado ao menor desempenho mental. Então, quanto mais hemoglobina a gente tem, maior aumento da velocidade das nossas realizações psicológicas a gente vai ver. E o ferro, para quem é vegetariano, não precisa também ficar desesperado, porque a gente encontra fora das carnes, porém onde mais a gente vai encontrar é no fígado e nos crustáceos. Mas também tem nos ovos, nas leguminosas, nas oleaginosas, feijões, folhas verdes escuras, enfim. Antioxidantes, a gente volta para aquela parte que a Jennifer conversou com vocês sobre alimentos coloridos. Então, é nisso que a gente encontra os antioxidantes. A gente vai ouvir falar muito em coisas de estética, em cosméticos, porque os antioxidantes, eles previnem o envelhecimento. Então, quando uma pessoa ela não tem um consumo certinho de antioxidante, ela pode ter um pior desenvolvimento cognitivo e um envelhecimento precoce. Os que a gente mais ouve falar em relação à função cerebral é a vitamina C, E e o beta-caroteno. Aí a gente tem aí uma célula normal no desenho, né? E aí, quando ela é ativada, sofre o estresse dos radicais livres. E como que ela fica depois. Então, assim, se você quer prevenir envelhecimento, ter uma melhor função cerebral, é legal você ter um prato bem colorido e ir variando essas cores, entendeu? E tá presente em tudo. Todas as frutas, verduras, legumes. Quanto mais colorido for, a gente sempre pede pelo menos 3 cores no prato, tá? Seu antioxidante lá. Então, aí a gente tem novamente o abacate. Temos manga, berries, uva, kiwi, laranja. Gente, quanto mais colorido, mais feliz a gente vai estar, porque vai estar cheio de antioxidante. E essa imagem, ela é perfeita. Eu até falei para a Jennifer quando a gente estava passando, porque fala sobre a conexão do cérebro e intestino, e a gente sempre fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Vocês vão ver agora algumas informações que eu acho que vocês não sabiam, porque não é muito falado, mas assim, o intestino é muito importante, e é por isso que nas consultas a gente sempre pergunta como que está sendo a sua função intestinal. Se está funcionando direitinho, se está tendo algum problema, porque ele realmente vai participar de muita coisa, olha só. O intestino é considerado como a maior glândula endócrina, então seja pela quantidade dos hormônios, como pela importância desses hormônios. E lembra que a Jennifer falou da serotonina, que tem até a ver com a depressão, enfim, 90% dela é produzida no aparelho digestivo. Assim, é muito importante. As outras 10%, né, é pelo cérebro. E para quem não lembra, a serotonina é aquele neurotransmissor que está relacionado também com humor, com sono, apetite, enfim. Fora a serotonina, que é um hormônio super importante, o intestino ainda produz mais de 30 outros neurotransmissores. Então, o aparelho digestivo, ele não é só responsável pela função intestinal normal, como a gente conhece, ele também está ligado com a conexão bem-estar, mal-estar físico-emocional. Por isso que, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que tem um intestino que não está trabalhando corretamente, as pessoas têm um humor alterado, o sono não é tão bom. E quando a gente fala de borboletas no estômago, é real, acontece. Aquela coceira, assim, quando a gente vê uma pessoa, quando você tá apaixonado,
É real, gente. São os neurotransmissores que a gente acabou de ver, que tem muitos, né, no aparelho digestivo, que estão lá trabalhando. É por isso que a gente tem essa sensação de borboletas no estômago. Então, aquela ansiedade boa. que bate, se tem uma coisa importante, você fala, meu Deus, borboletas no estômago. É verdade. E mais uma curiosidade, que no nosso corpo a gente tem 30 trilhões de células e 39 trilhões de bactérias. Então, sim, gente, a gente tem mais bactérias do que células no corpo humano. Isso mostra que as funções digestivas e a possibilidade de causar doenças também faz parte do nosso aparelho digestivo, não só o que a gente já imaginava, tem muito a ver com o humor também. Temos muitas bactérias. E a nossa flora intestinal, ela é lotada de micro-organismos, né? E tem os probióticos e os pré-bióticos. Os probióticos são os micro-organismos, e é importante a gente falar que a gente consegue dosar, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade com algum probiótico para a ansiedade e mudar as cepas do intestino, entende? E os pré-bióticos, eles são os alimentos desses micro-organismos, então são as fibras. E às vezes a gente encontra também para vender assim, simbióticos, que é quando tem o probiótico e o pré-biótico juntos. Dá para manipular, gente. A gente consegue manipular, fazer a cepa que você precisa de acordo com seus sinais e sintomas. Então, concluímos que a alimentação está assim, muito ligada com a saúde do cérebro. Os nutrientes são essenciais para o melhor desempenho do raciocínio, da memória, da função cognitiva, para a prevenção de doenças neurais, enfim. E o segredo para tudo vai ser uma dieta equilibrada e variada. Então, nunca excluir um alimento assim da sua rotina, mas sempre dosar para ficar em equilíbrio, tá tudo certo. E desde o começo da nossa vida, ou como falamos do ácido fólico, desde antes da nossa vida, até a nossa velhice, todo mundo se beneficia disso. E realmente, se precisar suplementar, a gente suplementa, mas na alimentação a gente encontra tudo. E como eu falei do abacate, que está presente em muitos benefícios, né, do cérebro, a gente vai fazer a receita do guacamole com vocês. Para quem não conhece, guacamole é muito gostoso, né, do abacate, e dá para você usar ele na substituição de alguns molhos. Então, ao invés de você usar os molhos prontos, que não é nada legal para o nosso cérebro, você substitui pelo guacamole. Tenta fazer isso aí, eu acho que vocês vão gostar. A gente vai usar... Quer baixar um pouquinho? Quer baixar? 2 abacates. Já estamos aqui, meio que já preparamos, adiantamos a receita com vocês. A gente usou 1 tomate. Gente, é muito fácil. Assim, a gente vai fazer com vocês aqui. Meia cebola. E aí, para temperar, a gente usou limão, azeite, salsinha, salsinha e o alho. Quantos alhos a gente usou? 2? 2 alhos. 2 dentes de alho. E aí, a gente já deixou tudo preparado. E vamos fazer com vocês. E é só misturar, gente. E aí dá pra você passar em qualquer coisa que você fosse passar outro molho. Até tipo em torradinha, que vai ser o nosso caso. Mas é isso. Voltamos para finalizar as receitas e para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, lembrando que o abacate salgado é essa versão então de guacamole, tá? Estamos fazendo aqui uma receita bem famosa, bem rapidinha. Fácil, tá? Se vocês prepararem ela, dá para deixar 3 dias na geladeira e ir fazendo então como um patê, um recheio, tá bom? Então vamos lá. Aqui está então. Deixa eu virar. O nossos 2 abacates. Nossos 2 abacates. A gente vai misturar. Então, aqui ó. Cebola. A cebola. A gente fez com bastante cebola, viu? Que a gente gosta. A gente também gosta de cheiro verde, só pra fazer. Aqui está 1 tomate. Gente, essa receita a gente comprou ontem os ingredientes, né, Cá? Muito barato, deu R$7. A gente gastou R$7 para fazer, tá? Sem brincadeira, exato, R$7. Vocês vão ver que vai dar bastante. Estamos colocando também
Cheiro verde e também cebolinha, tá? Essa parte de temperos, ela vai ser bem a gosto, tá? Quem gosta pode colocar pimenta também. A gente tá fazendo sem. A gente tá fazendo sem pimenta, tá? E vamos também colocar um limão. Quer colocar um limão, cara? Então, a gente separou aqui um limão para dar aquele ácidozinho gostoso. É muito facinho, pessoal. A gente está colocando um limão. Aqui, tá? Ah, tá. Estamos colocando. Depois a gente vai responder as perguntinhas de vocês, tá? Estamos aqui temperando. Vamos colocar o alho, tá? Vocês podem usar o alho batido ou o alho bem picadinho, tá? A gente preferiu colocar ele mais picadinho, porque a gente achou que ia dar um temperinho mais gostoso, tá? Vamos colocar também o azeite. Quando eu vou misturando aqui, ó, gente, ficou um bol cheio. Tem que misturar bem, fica gostosinho. E agora a gente vai colocar o azeite. Pode colocar. Quantidade que Deus quiser. Colocamos um fiozinho de azeite. Então, essa receita, vamos recapitular que nós temos aqui. Bastante. Verdade. Bastante. Vou só misturar para não pegar. Então, temos o ômega 3, temos o benefício do azeite, tá? O benefício do tomate. Vitamina E. Tem tudo, tem uma composição bem naturalzinha, tá? E vamos colocar agora, então, o salzinho. A gente está usando na versão de sachê. Então, a gente colocou 1 graminha aí, uma pitadinha só do sal. Gente, tá? sério, o cheiro é muito gostoso, já tô com. Se a gente estivesse no presencial, com certeza vocês estariam experimentando com a gente. Aqui no consultório, a gente sempre gosta de deixar a degustação, tá? Amanhã mesmo a gente vai ter a degustação de um bolo saudável, né? A gente compartilha isso. Olha como que ficou, pessoal. E vamos passar, então. Tá pronto. Tá prontozinho, tá? Pra gente estar comendo. Quer tirar as dúvidas? E vamos, então, tirar as dúvidas. Perguntar pra doutora Camila aqui, hein? Tá perguntando se o uso diário do suco de limão com a casca, tá? Tem algum efeito negativo em relação à função cognitiva? Não, nenhum efeito negativo. Na verdade, se você tá tomando porque você gosta, perfeito. Mas, por favor, não pensando que limão vai emagrecer ou alguma coisa assim, tá? É ótimo limão, sim, tem vitamina C, antioxidante também. Mas só por isso. Como se fosse um suco de laranja, entende? Um suco de acerola, enfim. Muita gente usa o limão, né? Shot da manhã. Shot da manhã, limão com água, né? O suco de limão. Mas, gente, o benefício do limão é a vitamina C, tá? Então, na função cerebral, então... Negativo ainda não. Ele vai ter uma função aí, um benefício, tá? Por ser antioxidante, como a gente viu, tá? Por ele ter a vitamina C. Mas poderia ser a laranja, poderia ser a mexerica, qualquer fruta, tá? O limão, às vezes, ele é colocado como, nossa, uma fruta acima das outras, mas é como as outras mesmo, tá? Os temperos como caldo de galinha ou sazão é contraindicado? Sim, eles não trazem benefício nenhum. E ainda ultrapassa o limite de sódio permitido no dia. Pessoal, eu vou aproveitar que a gente tá com o sal aqui. Meio tablete. Sabe o caldo? Então, vou dar um exemplo do caldo de galinha, sabe? Que eles usam esse caldo pronto de galinha, de carne. Meio tablete vai ter 5 sachês de sal, tá? Vai ter muito. Tudo isso daqui vai estar em meio tablete daquele tempero pronto, tá? Daquele tempero pronto utilizado. Então, não é bom, a gente não recomenda, tá? Que utilize esses temperos prontos. O que a gente recomenda é usar o sal na medida ali da pitadinha, ou você mesmo vê na colher a quantidade de sal que você está adicionando, e usar os temperinhos naturais. Então, como a gente usou natural aqui, é liberado. Então, a gente usou aqui salsinha, cebolinha, usamos também o alho para fazer a nossa receita de hoje, tá? Não precisa ler o nome, né? Ela mandou com o nome. Quais são os alimentos com vitamina K?
são os alimentos verdes escuros. Então tem o brócolis, pepino, pimentão verde, abacate, tem vitamina K aqui no guacamole. E uva, enfim, todos os alimentos verdes. Maçã verde, ervilha, kiwi, tô lembrando dessa. E ferro são os verdes escuros, tá? Então, se você consumir uma hortaliça aí verde escura, couve, escarola, agrião, você já vai estar potencializando os dois juntos. É por isso que na alimentação de uma pessoa vegetariana, a gente sempre pede uma folha verde escura. Porque geralmente o vegetariano tem mais, né, propensão a ter deficiência de fibra. Em quais alimentos encontramos colina? A colina, como eu falei para vocês, principalmente nos ovos, tá? Os ovos é um dos principais alimentos que tem a concentração alta de colina. Depois a gente vai ter também nas carnes, tá? Então, frango, carne de boi, tá? Queijos, leites. Os alimentos de origem animal têm bastante colina, tá? Mas pelos alimentos vegetais também. Pelos vegetais, você vai encontrar nas castanhas, nas nozes, tá? Você vai encontrar também nas oleaginosas em geral, tá? A gente encontra bastante também colina. O consumo diário de queijo branco tem alguma ação negativa na função cognitiva? Então, o queijo branco não tem função negativa, não. O queijo branco é super saudável, tá? É muito bom de consumir. Queijo branco, requeijão, cottage, ricota, a gente sempre coloca na alimentação dos pacientes, é sempre positivo, tá? Então, esses alimentos, principalmente que tem baixo teor de gordura, são positivos. Os queijos amarelos, a gente já tem que ter atenção, tá? A mussarela, o parmesão, o cheddar, vai ter uma concentração mais alta de gordura, tá? E gordura saturada, que vai aumentar, então, o processo inflamatório no nosso corpo e vai ser negativo. Mais uma pergunta aí. Quanto de ômega 3 que tem que consumir por dia? Gente, varia bastante dependendo da idade que você tá. Tipo assim, bebê, criança, adolescente, adulto. No geral, para mulher adulta, 1.100 miligramas e para homens, 1.600. Vai dar mais ou menos 2 cápsulas se você for usar. Nunca dá menos que 2. Então, se você comprou... Parecer marcas, né? Se você comprou um suplemento e tá tomando um só, eu indico você olhar aqui na tabela de informação nutricional e ver quantas cápsulas está sendo recomendado. É de 2 a 3 geralmente. Eu já vi de 4 também. E são umas cápsulas bem grandes. E aí, a dica para usar o ômega 3 é usar depois das refeições. Então, eu faço uma refeição de ômega 3, tá? Podem finalizar. Voltamos. Tivemos um pequeno probleminha técnico, né? Aí, mas queremos agradecer vocês por estarem conosco, por essa hora que vocês tiraram para pensar em alimentação, tá? Que seja um momento muito que se repita, que vocês sempre enfoquem na alimentação de vocês, tá? E agradecemos a toda a equipe do Supera pela oportunidade, tá? No que precisarem, vocês podem contar com a gente. E para todo mundo que quiser acompanhar mais o nosso trabalho, nós estamos no Instagram, @Clínica Bem Nutrir, tá? Tudo junto, Clínica Bem Nutrir. Se vocês tiverem mais dúvidas, tudo que vocês quiserem mais saber sobre alimentação, pode nos chamar por lá, viu? Uma coisinha, cara? Não, é isso. E é isso. Muito obrigada, pessoal.